Olá, turminha, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aulinha de número 1 de arte, referente ao terceiro bimestre. Nós iremos iniciar trabalhando um pouco esse assunto, que é uma discussão que existe há muito tempo no universo no campo das artes. É a existência do belo e do feio na arte. Então, o belo e feio vai abordar todas as linguagens artísticas, ou seja, dentro da música, dentro da dança, das artes visuais e também do teatro. Dentro do ponto de vista de cada pessoa e também dos críticos de arte, existe uma concepção sobre beleza e também sobre feiura, acerca das diversas obras de arte que nós podemos observar. Então, na aula de hoje, vocês vão estar acompanhando das páginas 2 a 7 da apostila. Objetivos da aula: refletir sobre o belo e o feio na arte e também na vida. Conhecer o movimento musical brasileiro Bossa Nova. Para você, essa pintura que está em destaque aqui é bonita ou feia? Você já parou para pensar o que faz algo ser considerado belo? Por que nós escolhemos nos vestir de determinada forma ou o que nos leva a gostar mais de um tipo de música do que de outro? Essa pintura em destaque, pessoal, é de autoria de Fernando Botero, um grande artista plástico, artista visual. Então aqui ele representa a Criança de Vallecas, segundo Velázquez. Essa obra é de 1959. Então observem atentamente essa obra e façam uma reflexão acerca do que vocês estão vendo. Essa pintura lhe parece bonita ou feia? E por quê? Por que esse artista ele busca distorcer, deformar a obra de arte, a realidade daquilo que nós podemos ver? Então, na maioria das obras de Fernando Botero, vocês vão observar que a beleza ela pode ser vista sobre um outro ângulo, ou seja, sobre outra ótica. Nem tudo que nós observamos vai estar de acordo com aquilo que nós gostamos. Nas obras de arte existe uma variedade de obras que muitas vezes buscam instigar nas pessoas essa questão de gosto. Busca abordar uma visão acerca daquilo que se vê. Então, a discussão que nós vamos iniciar hoje é exatamente sobre isso. Por que que nós vemos determinadas imagens e julgamos como bonitas ou feias? Então, aqui é possível observar nesse menino, né, nessa criança, que ele vem bastante deformado, né? A face, todas as linhas que compõem, né, o rosto e o próprio corpo são diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Então, dentro de toda a bagagem artística do Fernando Botero, nós vamos observar muito isso. Como esse artista, ele dá forma e volume para suas obras. Então, uma das principais preocupações do artista é representar as suas figuras com muito volume, certo? Bom, beleza grega e, do outro lado, a beleza do que seria uma obra de arte pré-histórica. Pessoal, observem atentamente essas duas figuras aqui. Do lado direito, nós temos a Vênus de Willendorf, que é uma famosa escultura, uma estatueta lá do período pré-histórico, muito antiga, ela tem em torno de 25 mil anos. Do lado esquerdo, nós temos Policleto, que é uma cópia, na verdade, de uma escultura grega muito conhecida do período helenístico. Então, são obras de arte de períodos diferentes, porém nós observamos que a questão da estética, ou seja, o padrão do corpo, do físico, desses dois períodos é muito diferente. Ou seja, na arte grega, essa figura que está à esquerda, a figura masculina representada na arte grega, ela está preocupada em representar a beleza, a simetria e um padrão de corpo que chega a ser quase perfeito. Esse era o padrão das pessoas e também o que era utilizado para a arte clássica naquela época. Então os artistas buscavam representar o máximo possível um corpo que tivesse simétrico, ou seja, todas as medidas iguais, estivesse com proporções iguais,
a questão da altura, da largura, tudo tinha que estar muito de acordo, em harmonia. E também que mostrasse uma beleza, assim, fora do comum, certo? Então, a preocupação na outra figura, na estatueta, que corresponde ao período pré-histórico, é muito diferente, porque o padrão daquela época, certo? O padrão físico, ele não correspondia a um padrão de magreza, a um padrão de perfeição. Correspondia o quê? A um padrão estético, onde os volumes eram muito bem destacados, ou seja, a pessoa ali representada, uma mulher, ela era muito valorizada por ter aquele corpo avantajado, ou seja, por ter um volume, né? Hoje nós podemos observar que qual é o padrão que nós temos estético em nossa sociedade, né? É uma discussão bastante ampla, né? Bastante recorrente. Por que as pessoas ainda ficam discriminando outras que têm um corpo fora do padrão, né? Que são mais gordinhas, mais cheinhas. Então, para a gente começar a analisar essas duas esculturas, nós vemos que no período pré-histórico era muito valorizada a mulher gordinha, cheinha, porque aquilo ali, aquela representação da mulher ser avantajada, dela ter um corpo grande, simbolizava o quê? Simbolizava grandeza, força, fertilidade. Então, para eles, naquela época, era um padrão super bem aceito, porque dessa forma eles constituíam que era a ideia de um corpo perfeito, né, do padrão da época. Então, ao lado ali na figura do homem da escultura grega, é totalmente oposto. Nós vemos que ali demonstra que é um homem magro, musculoso, né, e todas as medidas pensadas naquele corpo, elas são simétricas, ou seja, tem proporção e harmonia, bem diferente do outro corpo representado. Então, quando a gente começa a questionar tudo isso, né, a gente chega na nossa questão inicial ali do que é bonito ou do que é feio nas obras de arte. Então, fica muito assim individual, cada pessoa vai analisar de uma forma. Mas nós lembramos que dentro do universo da arte, né, existem muitos críticos, muitos estudiosos que estão o tempo todo argumentando, ou seja, discutindo, analisando as obras e levando assim a um ponto de discussão quais as questões que são discutidas, consideradas enquanto belo ou enquanto feio no universo da arte e por quê. Então aqui nós temos uma reflexão, né? Existe alguma coisa em seu corpo de que você não gosta? Por quê? Você já se sentiu mal por estar de alguma forma fora dos padrões de beleza vistos na televisão, na internet, enfim, nas redes sociais? Você acha que atender a qualquer custo a um padrão corporal é saudável? E como nós podemos ser felizes com o nosso corpo do jeitinho que ele é? De que forma nós podemos agir para modificar as imposições estéticas a que somos submetidos em nosso dia a dia? Então, essa reflexão, pessoal, ela também abrange, assim, amplamente a questão que a gente está discutindo o tempo todo, né? Que se chama o bullying, né? Por que a gente fica batendo nessa tecla? Porque nós vivemos numa sociedade que o tempo todo está inserindo como padrões aquilo que é visto nos meios de comunicação, nas revistas, na internet, né? Nas novelas, nos filmes, mas nós temos que parar para perceber que cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua beleza, tem o seu tipo físico e todas as belezas são especiais e são únicas, né? E cada pessoa ela deve ser respeitada e deve ser admirada por aquilo que ela é. Então não existe um tipo certo de corpo, um padrão, uma beleza. Não existe. Nós somos diferentes, certo? Esteticamente. Então, cada um vai apresentar o seu biotipo, né, com suas características físicas, e é muito interessante a gente poder se aceitar do jeito que nós somos e também poder respeitar e admirar os demais. Então essa discussão é muito ampla, porque quando nós temos, por exemplo, o bullying, que é algo que vai deixar outra pessoa se sentindo às vezes inferior a outra, né? É uma coisa que nós temos que pensar e discutir. Porque quando você vê alguém que você acha que não está dentro do padrão que você imagina,
né? Não é porque essa pessoa ela é diferente que ela seja menos bonita, né? Menos agradável, ou que ela também não possa, né? Ter aquele biotipo, aquele padrão corporal como um padrão próprio, algo que seja muito único, muito individual. Então nós temos que olhar para os outros com respeito, olhar para si mesmos também com muito respeito, principalmente, e com muito carinho, muito autocuidado, certo? Para que nós possamos então perceber que nós somos diferentes um do outro, mas que nós temos a mesma essência no coração, que é o carinho e o amor, certo, pessoal? Fica essa reflexão aqui. Bem, então, voltando ao assunto do Fernando Botero, que é um importante artista plástico, um artista visual, ou seja, ele trabalha com pinturas, desenhos. Vamos observar um pouquinho as obras dele. Então, ele é colombiano, tá, pessoal? Fernando Botero, colombiano. Então, note que as proporções do corpo feminino são semelhantes às da estátua pré-histórica, né, que nós vimos anteriormente, que é da Vênus. Bom, as figuras têm pouca altura, elas têm formas abundantes e têm braços e pernas mais curtos em comparação ao tamanho da cabeça. Então, essa deformação, esse excesso de volume e também esse achatamento da figura é algo muito recorrente no trabalho do artista Fernando Botero. Então, ele transforma, por exemplo, ícones, né, de beleza ou ícones de obra de arte, como é o caso aqui da Mona Lisa, dando identidade própria do estilo dele, do estilo dos personagens que ele está acostumado a criar, né? Dando esse volume, dando todo esse achatamento e essa proporção muito diferente e abundante, que é muito peculiar nas obras dele. Então aqui nós temos duas observações, né? Dois exemplos, onde vocês podem estar também observando alguns detalhes presentes nessas obras de arte, né? Então a primeira obra ali do lado esquerdo, ela se chama Mulher com Pássaro. Foi feita em 1973 e é uma pintura, é pastel color, certo, pessoal? Então essa obra aqui ela está localizada no Museu Botero, lá em Bogotá, na Colômbia. A segunda obra é uma releitura, ou seja, releitura, vocês já sabem o que é. É uma obra de arte que é inspirada em uma outra, certo? Então, neste caso aqui, Botero se inspirou na obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Então, nós temos aqui a Mona Lisa de Botero, de 1977, uma pintura óleo sobre tela, certo? Também está no Museu Botero, em Bogotá. Então, se atentem para vários detalhes, observem calmamente e vejam como as obras deles são bem interessantes, né? Diferentes de outras obras que nós vimos, de repente, de outros movimentos artísticos que estão preocupadas em mostrar, né, todas as formas simétricas, aqueles corpos representados de uma maneira mais padronizada, magros, enfim. Então aqui a beleza que se vê é do volume, das formas amplas, ou seja, se nós formos observar hoje, né, poderia ser uma representação de pessoas mais gordinhas. Então é bem interessante observar toda essa leveza, toda essa beleza colocada no trabalho do artista, né? Com todas as formas e as proporções ali e os volumes ampliados. Então, quem foi o Fernando Botero, pessoal? Pintor e escultor colombiano, nascido em Medellín em 1932. Quando jovem, ele passou a vender os seus desenhos para jornais como forma de financiar os seus estudos, após perder e ser expulso do liceu onde ele estudava. Então, isso porque ele publicou um artigo no jornal local, né, sobre Picasso, cuja obra se opunha ao conservadorismo daquela região. Aos 19 anos, ele realizou sua primeira exposição em Bogotá e, mais tarde, com o dinheiro de um prêmio, ele acabou viajando para a Europa. Ele morou em Madrid, na Espanha, e também em Florença, lá na Itália, onde ele estudou pintores como Velázquez, Goya, Piero della Francesca, Giotto e Michelangelo, grandes influências em seu trabalho. Com essas e outras referências, como os muralistas mexicanos Orozco, Rivero e Siqueiros, Botero passou a alterar as proporções das suas figuras, criando uma linguagem muito pessoal aí que se tornou mundialmente conhecida. Então, pessoal, essas proporções, né, ampliadas que nós estamos vendo, é a linguagem muito pessoal própria, né, desse artista que é super conhecida nos dias de hoje. Aqui nós temos mais obras, Rapaz Comendo Melancia,
de 1972, é um óleo sobre tela. E também nós temos uma cena familiar de 1969, também um óleo sobre tela. Todas essas imagens estão na apostila e vocês podem observar os detalhes, né, com mais qualidade. Aqui nós temos Rubens e Esposa, uma obra de 1965, óleo sobre tela, do lado esquerdo, e do lado direito nós temos o artista e sua mulher sob um caramanchão de Madressilva. Esse é o título da obra. Essa obra ela foi finalizada em 1610, porque é de um outro artista. Então, essa obra do lado direito, pessoal, na verdade, é um artista que o Botero se inspirou muito. E ele fez essa representação do Rubens e Esposa, né? A partir da ótica dele, olha só que legal. Ele transformou a obra de um outro artista, né? Do Peter, e colocou todas as impressões dele, colocou, né, as proporções que ele usa nas suas obras de arte. Então é muito interessante observar como ele tirou aqueles padrões, né, o corpo magro, ali, pessoas altas, esguias, e colocou então esse casal de pessoas mais baixinhas, mais gordinhas, né, e trazendo assim uma graça, né, para a obra, uma graciosidade ali, bem interessante observar então. Mudou também contrastes das cores, das roupas, e deixou esse volume, né, muito bem destacado ali. Bem, as personagens de Botero, eles se parecem muito com as modelos plus size, né? Que são aquelas modelos que têm medidas maiores, são os modelos que são gordinhas, que fazem muito sucesso nas passarelas. Então aqui nós temos dois exemplos, né? O modelo plus size desfilando em Moscou, e uma outra modelo aqui também, mostrando uma coleção de um estilista francês. Pessoal, mais um assunto que nós vamos abordar, porém que nós vamos dar continuidade mais para frente, é a questão da bossa nova, que é um estilo musical, certo, pessoal? Então, sugiro a vocês para estarem ouvindo a canção Desafinado, que é de Tom Jobim e Newton Mendonça, na voz de João Gilberto. Então, o título da canção é Desafinado. Essa canção ela faz parte aí do álbum Chega de Saudade, de João Gilberto, que marcou o nascimento da bossa nova em 1959. Nesse estilo musical, voz, o acompanhamento musical, a letra e pulsação rítmica tem a mesma importância. Então, uma das principais características nega todo o estrelismo musical, ou seja, não existe tanto arranjo, tanta preocupação em colocar aquele fundo instrumental, né? E o destaque principal é a voz, ou seja, o cantor, aquilo que ele consegue trazer de sentimento à música. Então, eu sugiro que vocês estejam ouvindo essa canção, que é de autoria de Tom Jobim e Newton Mendonça, na voz do João Gilberto. Certo, pessoal? Desafinado o título. Lembrando que todos os assuntos aqui, pessoal, estão na apostila de vocês, as páginas 2 a 7. A atividade, né, que foi solicitada para vocês fazerem, inspirando-se nas obras do Fernando Botero, produzam, então, numa folha A4, ou seja, numa folha sulfite, um autorretrato. O que é um autorretrato? É um desenho, uma pintura de si mesmo, só que aqui nessa tarefa, nessa atividade, vocês vão ampliar as proporções corporais, certo? E vocês vão distorcer, vão trazer as ideias da obra de arte de Botero para a sua obra. Então, você vai modificar o tamanho, a questão do rosto ali, das linhas, das formas, você vai modificar. Você pode trazer muito mais volume, ou se você quiser, você pode tirar volume. Então, fica essa brincadeira para você fazer com o seu autorretrato, certo? Inspirando-se em Fernando Botero. Bom, por hoje é isso, pessoal. Agradeço muito a visualização e participação na aula e até a nossa próxima aulinha. Ok, pessoal? Um abraço e fiquem bem.